Esse é um ponto interessante destacado pelo Dr. Durso, porque países que criticaram o processo eleitoral e cobraram a apresentação das atas, Brasil, México e Colômbia, optaram em enviar representantes, embaixadores, ou seja, mudando um pouco o tom daquele discurso logo após as eleições que foram muito criticadas, né, e questionadas por muitos países. Cristiano Beraldo ao vivo. Também com a gente, Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A notícia em destaque, a posse de Nicolás Maduro, ele rodeado dos amigos ditadores, as lideranças de Cuba e Nicarágua, a ausência de lideranças de outros países da América do Sul e muitas críticas de países. Mas também a gente precisa considerar, né? Alguns países criticam, mas o que fizeram, né, para pressionar Nicolás Maduro? Enfim, no seu comentário de abertura, o que a gente precisa considerar da posse de Nicolás Maduro e a abertura dessa terceira etapa do mandato dele, que, se tudo caminhar como ele deseja, irá até 2031, Beraldo. Pois é, Caniato. Foi a reunião da escória da humanidade, dos líderes mundiais. E só não foi mais florida de de pessoas dessa mesma desqualificação, digamos assim, porque alguns deles têm ordem de prisão e têm medo de sair dos seus países para prestigiarem um amigo, Nicolás Maduro. E aí eu queria fazer um complemento ao que disse agora o doutor Durso, porque, Durso, o governo brasileiro chancela e aprova. Na cabeça de líderes do Brasil hoje, não há dúvida de que Nicolás Maduro continua sendo uma pessoa com quem vale a pena conviver. Tanto é que representantes do partido do presidente da República estiveram presentes mandando a seguinte mensagem: o presidente do Brasil acha que está tudo bem, acha que não há problema. E não venham com esse papo de que o corpo do partido político é diferente da liderança que hoje ocupa o Palácio do Planalto, porque todos nós sabemos que a liderança máxima, aliás, a única liderança, não só partidária, mas da esquerda brasileira, é o presidente da República. Ele é que define quem será candidato, quem não será, faz os acordos, toma as decisões, e todos do seu partido e dos partidos que apoiam o governo, todos seguem, sequer ousam questionar. Essa é a realidade dos fatos. Então, quando a gente olha a presença da embaixadora, de representantes do Partido dos Trabalhadores, representantes do MST, a gente tem a dimensão de que o tapete vermelho continua estendido para Nicolás Maduro. Isso tudo que houve, essas declarações e tal, desde que aquela eleição fraudulenta aconteceu na Venezuela, isso tudo é para o inglês ver. É só para fazer um jogo de cena, tendo em vista que há interesses muito que unem essas pessoas. E a gente tem que se perguntar quais são esses interesses. Eu não tenho a resposta para lhe dar, mas imagino qual seja. Então, o dia de hoje marca a reunião daqueles que desprezam com toda a força a democracia e revela a hipocrisia daqueles que, como no caso do Brasil, ficam aí bradando que são amantes e defensores da democracia e que querem ver na cadeia por décadas qualquer um que ouse ameaçar a democracia brasileira, mas lá estão aplaudindo o ditador que ganhou de forma, quer dizer, não ganhou, né? Mas reassumiu a presidência de forma completamente descarada e fraudulenta. E aí, antes de encerrar, eu só queria fazer um destaque. O que a gente viu hoje na Venezuela representa o mais absoluto desânimo da população da Venezuela, que diante do absurdo que lá acontece, não tem mais força para reagir. A população de bem saiu do país. As pessoas que ficaram
Ficaram porque não tem alternativa e não tem mais forças para lutar. E isso serve de alerta. Alerta, inclusive, para nós, porque esta é uma situação onde tudo do Estado fale e a população fica simplesmente servindo como peça de uma engrenagem que favorece, com bilhões e bilhões de dólares, essa elite do poder. Só que a elite do poder venezuelano não está ganhando dinheiro em cima do petróleo, cometendo fraudes na PDVSA, fazem isso também, mas isso aí é dinheiro de pinga, porque aquela canalha que é tão aplaudida por esses segmentos da esquerda brasileira enveredou pelo tráfico de drogas e abasteceu suas contas e seu patrimônio com bilhões. Essa é a realidade dos fatos. Então, me despeço aqui desse meu primeiro comentário, deixando uma boa noite para você, Caniato, para o Palumbo, para o Durso, a quem é, para mim, um privilégio fazer esse programa aqui do lado de vocês.